grande parte das empresas não olha quanto que é o valor gasto versus o valor recuperado, ou seja, o quanto que eu gasto para poder recuperar numa base muito grande. E muitas vezes a gente sabe que quando recebe uma carteira a gente tem mais de um telefone, chegando 4. E tive um exemplo recente que foi num escritório e haviam 13 telefones dentro do cadastro. Então, toda vez com que a gente vai medir e fazer essa assertividade de ter uma base muito poluída, a gente sabe que hoje tem recursos para você poder fazer uma qualificação. Quando a gente bate para um telefone e a gente tem informações relevantes de um telefone que ele pode ter um score, que ele pode ser um telefone bom, porém, ele não me traz um alô efetivo, eu posso considerar que esse cliente é um cara digital ou não? Eu não posso afirmar. A questão do digital tem várias características, incluindo questões de persona. Lá atrás a gente falava, quanto mais jovem, mais digital é a pessoa. Hoje a gente não pode usar apenas essa métrica. A gente tem que buscar novos canais ou novas formas de comunicação. Vamos trazer exemplos bobos num processo como esse. Eu acabei de falar que o problema do nosso ecossistema é a força bruta. Eu fazer tudo ao mesmo tempo. Não vai ter como fugir de um exemplo seu, só não vou citar a instituição financeira por trás. Mas, por exemplo, se alguém está entrando em contato com você e você já definiu uma agenda específica, um canal prioritário de comunicação, por que no mês seguinte, se isso ocorrer, eu vou literalmente para a mesma tentativa e erro? Se eu estou falando para uma venda ou para uma recuperação de crédito ou para um relacionamento, se eu tentei falar com você por telefone, por e-mail, por WhatsApp, RCS, e de repente o canal que você respondeu foi o WhatsApp, por que no mês seguinte eu vou tentar tudo de novo? Marca esse cliente, volta a se comunicar com ele por WhatsApp, dá um tempo para ele te responder, um tempo de resposta baseado no que ocorreu anteriormente. Se isso não for efetivo, daí tudo bem trazer ele de volta para o jogo de uma forma mais tradicional. Mas não é o que acontece. Nosso mercado é um pouquinho cruel. Exemplo, se você vai fazer uma venda, normalmente você vai fazer um primeiro contato, o cara vai marcar se você teve interesse ou não teve. Se não teve, você é descartado. Se teve, talvez eu volte a falar com você. Na cobrança, o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Eu tenho uma janela no qual eu posso fechar aquele acordo. Então, por exemplo, hoje é dia 15, por exemplo, eu pago normalmente todo dia 25. Mas se a janela para fechar um acordo é de 5 dias, você vai falar, eu quero pagar, posso pagar dia 25, mas o sistema vai falar, cara, não posso fechar um acordo, ele vai reagendar e vai ligar novamente para você. E isso, às vezes, uma vez por dia, na semana dos 7 dias vai te ligar 5 dos 7 dias, porque domingo normalmente não tem operação, mas o buraco é um pouquinho mais embaixo e mais cruel nessa frente. Então, assim, a ineficiência tem muito a ver com como, mas a probabilidade fala muito por si só. A gente tem em produtos, inclusive dentro de casa, que é score de digital. A gente basicamente clusteriza em alguns grupos e fala do cara mais digital para o menos digital. E isso deveria interferir diretamente na estratégia de acionamento desse cliente ou dessa parte da carteira na ponta. Perfeito. A gente sabe, literalmente, que muitas vezes eu tenho uma ação de SMS, que recebe o SMS, a ligação foi atendida, eu atendo a ligação, daqui a pouco eu tenho um agente virtual da mesma empresa ligando, mesmo dia recebi um WhatsApp e também um e-mail. Quando você fala para a gente, as ações poderiam ser tratadas de forma isoladas, o quanto hoje é importante as empresas poderem ter integração entre soluções, porque uma vez que eu tive uma ligação atendida, eu tenho que limpar isso do outro lugar. O quanto isso daqui é importante. E depois que as ações acontecem, como que eu consigo ou aonde eu deveria ter as informações concentradas de N canais, né, de N canais com que foi disparado, para eu poder conseguir ter um analytics básico, para eu poder conseguir retroalimentar minha estratégia para o dia seguinte. De novo, uma pergunta complicada, hein? Não, eu falei que hoje eu só ia te espetar, velho. A questão é eu vou ter que espetar um pouquinho o mercado e que é uma oportunidade de negócio para todo mundo. Eu
de verdade, não conheço um CRM 100% omnichannel e que funciona com excelência, tanto de forma individualizada, ou seja, um API, quando eu estou falando com o cliente independente do canal, como para a parte massificada. Então, o maior problema dos CRMs que a gente tem atualmente é que ele não foi feito para trabalhar de forma massificada ou por campanha. Ele foi feito para atender o operador na ponta, o agente digital na ponta, uma transação 1 a 1, e não de forma massificada. Então, o que o mercado acaba usando como uma forma paliativa de resolver o problema na ponta? Se cria um banco de dados satélite ao CRM e nele que se consolida as ações massificadas, ações do robô, que normalmente também não é o mesmo vendor do discador, e por aí vai. Então, o problema é que a gente tem o CRM aqui no meio, tem os N canais orbitando o CRM num processo como esse, e infelizmente isso tudo não se fala. Então, é uma grande dificuldade do mercado. Muito bom. Tá vendo, Pedro? Isso remete também, por exemplo, tem escritório, por exemplo, que tem 3, 4 CRMs e que muitas das vezes ele recebe um cliente inadimplente em uma carteira, em um CRM, outro em outro, e eles acabam não conversando. E aí muitas vezes acaba ligando ou para o mesmo cliente diversas vezes no dia, se tiver em várias carteiras apartadas, porque o mercado hoje, dificilmente, eu conheço pouquíssimas empresas que trabalham com unificação do banco de dados para realizar. Esse também é uma dificuldade. Por exemplo, a gente sabe que tem bancos que ele pré-determina qual que é o CRM que você vai precisar usar lá na ponta. Sim, aqui a gente vai ter que falar de duas coisas que é um pouquinho complicado e se misturam e que tem uma questão legal por trás que a gente tem que tomar cuidado. Pós-LGPD, mudou muito a regra do jogo. Antes não teria problema nenhum de cruzar todas essas informações. Porém, supondo que a EPS tem uma carteira do banco laranja e uma carteira do banco vermelho. Como tem pelo menos 2 de cada um, não tem problema de falar. Hoje, por uma questão de LGPD, eu não posso misturar essas informações, ou a EPS tem que comprar o risco de fazer isso por trás, mas legalmente é proibido. Porém, a marcação, a definição do que aconteceu com essa informação é um dado seu, como EPS. Mas é o que você falou, como normalmente cada empresa pede uma carteira específica, essa troca de informação acaba não ocorrendo. Eu até pessoalmente tenho uma experiência muito interessante em 2 grandes EPSs que eu participei como colaborador. Uma, a gente tinha um projeto largado lá que era o famigerado Skip corporativo. A gente teve que juntar literalmente, foi meu time que fez isso. Eu sozinho não faço nada, é sempre o time por trás trabalhando para desenvolver isso. Mas a gente criou esse skip corporativo. Na época teve um benchmark muito interessante, que a principal operação de venda da empresa era uma operação de venda de um desses bancos vermelhos, e que mais de 50% das vendas vinham desse skip corporativo, porque o mailing que vinha direto era muito ruim. Então, assim, foi um case muito interessante que a gente criou lá. E depois, onde veio um primeiro embrião de modelo de negócio, quando uma das minhas últimas experiências como ainda prestador de serviço CLT na ponta, que a gente construiu novamente essa engrenagem, mas já mudando um pouquinho a característica, não trabalhando apenas com informação positiva, mas também a negativa. Acho que essa é uma grande dica que eu posso passar para todos os ouvintes. Gente, não é só o CPC que é importante. O desconhece o cliente, o telefone que não existe, famigerado 404, é importantíssimo. Ele é tão importante ou até mais do que a informação positiva, porque tirar o lixo da frente é primordial para você fazer um trabalho de excelência na ponta. Não tem como fazer sem utilizar essas informações.